Olá, hoje quem a gente convidou e a gente está muito feliz com esse convite foi o Francisco. Francisco, que bom você aqui com a gente. Eu e a Andréia já conhecemos seu trabalho. Vou também passar a palavra para a Andréia se apresentar. E aí eu queria que você se apresentasse também, né? Contasse um pouco para a gente da sua formação, para depois a gente finalmente falar sobre o Conversa de Boteco. Mas primeiro, muito obrigada por estar aqui. A gente está muito feliz de ter essa conversa com você hoje. Oi, Francisco. Oi, Marina. Vamos sugar ao máximo, Francisco, a experiência que ele teve aqui com a gente. Que legal, gente. Boa noite, né? Muito obrigado, Mar, André, é um prazer estar aqui com vocês hoje para que a gente possa conversar um pouco e dialogar sobre essas práticas, né, que trazem impacto social. Meu nome é Francisco, né, meu nome completo é muito grande, né, é Francisco Luiz Paiva dos Santos, então eu decidi abreviar, então eu prefiro que me chame de Francisco Paiva. Eu sou enfermeiro de formação, me formei pelo Centro Universitário São Camilo e fiz pós-graduação em saúde pública com ênfase na estratégia de saúde da família, pelo mesmo centro universitário, e fiz mestrado, né, em saúde ambiental. Algumas pessoas me perguntam, você fez enfermeiro, né, cara? Você fez mestrado em saúde ambiental, né? Tu é doido. Eu gosto muito dessa questão da transdisciplinaridade, né? Tipo, de como nós podemos passear por diversos caminhos, né? Perpassar esses conhecimentos, conhecendo diversas pessoas e depois voltarmos para o nosso lugar com mais experiência, valorizando o trabalho do outro, né? Aumentando o nosso conhecimento na medida em que o partilhamos, né? Obrigada pela sua apresentação. Te escutando falar, né, acho que é importante a gente trazer aqui, a disciplina é sobre a clínica ampliada e a construção de projetos de cuidado. E a gente traz bastante o quanto a clínica ampliada gera afetos, né? Você precisa incluir os afetos no processo de trabalho. Então, te escutando fica muito claro, né, o quanto esses afetos eles têm que circular entre os profissionais e os pacientes, né? E isso fica muito nítido na sua fala. A gente trouxe, né, a experiência aqui do grupo Conversa de Boteco para falar um pouco sobre o programa de saúde no território. Mas a gente quer escutar a sua experiência mesmo. E aí a gente que vai trazendo um pouco ela a partir desse olhar como um programa de saúde no território. Então conta pra gente como que começou o Conversa de Boteco. Com muitos desafios que são lançados para nós, né, no dia a dia, e a gente sabe que muitos deles, assim, às vezes até se tornam intangíveis, né, mas no final de 2012 eu tinha apenas 6 meses atuando, né, como enfermeiro na atenção básica e foi lançado um desafio para que nós buscássemos atividades, né, e incluíssemos o homem no processo de cuidado. O fato é que, em princípio, como nós estamos em uma comunidade, andando, passeando, né, que eu digo, né, em visita domiciliar, enfim, andando pela comunidade mesmo, porque antes de ter esse contato é preciso que a gente faça de fato um passeio, né, para que a gente possa se ligar às pessoas, conversar, saber quem elas são, e eu já tinha construído um bom vínculo com a minha área de atuação, apesar de estar há pouco tempo, e com essa demanda eu vi assim, tem muitos bares, assim, mas muitos bares mesmo, né? Ao longo desses anos tem uma quantidade imensa de fotos, de recordações, e você tira foto de dentro de um bar e você fotografa o outro, né? Por muitas vezes vazio, né? Porque as pessoas saíram daquele para ir pro outro para poder conversar. E aí eu conversei com o Isaías, que era um dos donos de um dos bares, e perguntei para ele o que ele achava de nós realizarmos uma roda de conversa, né? De conversarmos focado na saúde do homem, com os frequentadores do bar, sem interferir na dinâmica, sem compromisso também, apenas o compromisso de horário, mas nada que pudesse prender as pessoas, né? Quer levantar, levanta, sai, quer entrar, chega na metade, não, sem nenhuma amarração. E uma das coisas assim que foi um grande desafio, sem nenhum tema pronto. O Isaías de cara ele aceitou, ele ficou até surpreso, né? E falou, poxa, mas vocês viriam aqui, né? No meu bar, né? Enfim. Aí eu falei, claro. Ele falou, nossa, imagina, cheio de doutor aqui. Eu falei, pô, cara. E isso já me levou a uma reflexão, né? Porque eu fiquei pensando que quem foi que nos concedeu esse título, né? Ou que nos colocou nesse pedestal
Pensei, será que foi a faculdade, né, em algum momento, né, e em que nível a faculdade nos coloca nesse pedestal e como nós aceitamos esse tipo de coisa. Eu parei para pensar e falei, pô, não, vamos lá. E aí eu sou muito direto, né, então ele falou para mim, então tá, e que dia? Na hora eu já falei, então tá, é a última quarta-feira do mês, das 2 às 4 horas da tarde, né, vai 2 horas de apresentação e nós definimos as regras quando chegarmos aqui. Ok, beleza, combinado, né? Então, ao fazer isso, eu já me vi na obrigação de sentar com a minha equipe e decidir o que fazer, né? Porque até então eu tava andando pela comunidade, né? E eu falei, pô, mas vamos conversar com eles aqui, né? No ambiente deles, pô. E aí eu sentei com a minha equipe, em princípio eu sentei com as agentes comunitárias de saúde, discuti o formato do encontro. Eu tinha feito um curso, né, que foi muito legal, foi até ministrado pela instituição, pelo Einstein, né, que era Construindo Grupos Educativos, né, era um curso bem bacana. E aí, uma das falas, né, era a ideia de você construir esse marketing interno, marketing externo também, para que a gente possa divulgar esse trabalho e trazer os motivos pelos quais ele vai dar certo, né, ou seja, o nosso objetivo, a nossa justificativa, nosso método, né, e aí eu fiz isso. Dei um nome, chamei do óbvio, né? Que a primeira coisa que apareceu, né? Vamos conversar num boteco, conversa de boteco, né? Aí falei, vou chamar pelo óbvio. E aí comecei a discutir, passar essa ideia para a equipe NASF. Então, rapidamente eu comecei a conversar de maneira informal mesmo, sem aguardar reuniões, né? Porque não ia dar tempo. Então, eu procurei os profissionais, um a um, e comecei a conversar com eles. Com alguns nós sentamos, dialogamos, eles começaram a gostar da ideia. Eu encontrei resistência também, algumas resistências, né, de alguns outros profissionais, mas depois com a pesquisa que depois eu fiz, né, que gerou o artigo em 2019, Conversa de Boteco, eu entendi melhor o porquê, né, que essas resistências ocorreram, né, que nós estamos dentro de um serviço de saúde, na verdade, ali que, estava desenhado para isso, né, para essas coisas não acontecerem de maneira efetiva, elas acontecerem mais na teoria. E como isso podia se dar de maneira consistente e técnica, né? Porque quando a gente fala de grupos socioeducativos, né, a gente vê mais a equipe mesmo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família se apropriando disso e, eventualmente, os enfermeiros, os médicos o fazem, mas num formato bem diferente, mais focado, às vezes, no atendimento até, de maneira mais curativa. Ouso dizer que deixando de se aprofundar mais nas bases da promoção da saúde, porque o que a gente precisa resolver está ali na nossa frente, né? Isso também não é um demérito, né? Não é. E aí, nós dialogamos sobre esse encontro e eu falei assim, ó, a gente precisa de um número maior de profissionais porque nós vamos dialogar sobre muitos assuntos, né? E aí, nosso primeiro encontro nós fomos, tinha aproximadamente 7 pessoas, depois chegaram acho que 13, de 13 a 15. Tava eu, o psiquiatra, o Cláudio, né, as agentes comunitárias de saúde, minhas auxiliares de enfermagem. Quando nós começamos a falar, em princípio eu confesso que eu tinha em mente exatamente aquilo que eu fui treinado para fazer, que era uma palestra, né? Eu tinha em mente esse pedestal, que inclusive o Isaías tinha ali ratificado, né? Tinha até me dado um título sem eu ter ali. Bom, e aí nós começamos a chegar lá e começamos a falar, mas a conversa começou a tomar outro corpo. As pessoas começaram a perguntar e eles começaram a falar de outras coisas e eu percebi a necessidade de parar o que eu estava fazendo ali e falar, não, calma aí, nós não estamos escutando, né? Calma aí, vamos todo mundo escutar o que está acontecendo aqui. E eles começaram a falar, a gente quer falar de droga, cara. A gente quer falar de droga. Eu falei assim, tá bom, falei, tudo bem. E aí eles começaram a falar e eu devolvi a pergunta para eles, né? Então vamos lá, o que são drogas para vocês, né? Vamos construir esse conceito. E aí surgiu o formato do grupo, né? Que um formato bem participativo. Até que um deles lá no meio, ele falou assim pra mim, cara, eu pelo menos sou um cara saudável, eu tomo uma aspirina todo dia, desde quando eu tinha uns 10 anos de idade. Eu falei pra ele, isso daí pra mim é droga, rapaz. Ele falou pra mim, mentira. Eu falei, cara? Eu falei, pra mim deixa eu explicar pra você por que é. E aí eu falei pra ele, olha, a aspirina tem
entre tudo, é um antiagregante plaquetário, cara. O que isso quer dizer? Manja aquela história que a avó fala que afina o sangue? Ele, sei, velho. Eu falei assim, então, é aquilo lá, só que afina tanto que se você sofrer um acidente, você pode morrer tanto sangrar, velho. Ele falou, nossa, amigão. Ele falou, mentira, Chico. Eu falei, é sério, cara? Ele falou assim, te juro que eu não vou tomar mais isso, eu vou ficar só com a maconha, cara. Pelo amor de Deus. Aí eu... E aí, eu falei pra ele assim, bom, tudo bem, né, cara, te faz mal isso, né, interfere nas suas atividades do dia a dia? Não interfere, eu uso de maneira recreativa, nunca interferiu. Eu falei assim, bom, tudo bem. E aí nós começamos a construir essa ideia, né, mas eles chegaram à conclusão, e o grupo foi construindo essa conclusão do que era substância. E aí ele falou, pô, mas aí então, se eu como demais e fico gordo e depois fico doente porque eu fiquei gorda, a comida que é uma droga pra mim, né? Eu falei, pô, não sei, cara. Você acha isso? Ah, eu acho, pô. Eu acho sim. Eu falei, então tá, então que mais, né? E aí eles foram trazendo outros conceitos, né? Outros conceitos e outros tipos de vícios, né? E eles trouxeram a questão do jogo, e eles trouxeram a questão das mulheres, né? Dos relacionamentos extraconjugais, de lidar com o próprio sentimento, né? Das masculinidades, né? De como se relacionar consigo, né? E aí, no final do encontro, né? Enfim, do final dos encontros, nós realizávamos ali uma finalização. E olha, o que nós vamos falar no próximo encontro? E aí eles falavam o tema que eles queriam discutir e quem eles queriam ver lá no bar. Quem que você quer ver aqui? Cara, eu queria, na verdade, uma fisioterapeuta aqui, né? Aí eu falei, que legal, uma fisioterapeuta, mas por quê? E aí já engatava o assunto, né? Fisioterapeuta, pô, porque a gente trabalha, eu trabalho com isso, eu trabalho com isso, aí começou, e aí eu sinto dor na coluna, eu sinto isso, eu falei, calma, então, peraí, fisioterapeuta é o próximo tema, né? Tudo bem, então. E aí foi passando, né? Foi todo mês foi acontecendo, aí foi, por exemplo, a fisioterapeuta, né? E aí eles falavam de questões de saúde mental também, e começaram a falar do próprio sentimento, né? Começaram a falar de coisas que os afetavam enquanto homem, né? E uma das questões que nós colocamos foi que nós nos colocássemos também enquanto pessoas e não apenas enquanto profissional, porque eu não acredito nessa distância, sabe? Eu não acredito que exista essa distância. Isso eu falo por mim, né? Então, eu acredito que essa é uma aproximação, né? Que ela precisa acontecer. E que se você coloca essa distância, porque a gente está com uma dificuldade, inclusive, de lidar com essas situações, que a gente está colocando essa distância. E aí, nós começamos a nos colocar, para que a gente pudesse também aprender com os meninos, né? E a participação dos outros membros da equipe. Por exemplo, a gente comunitária de saúde, né? A gente comunitária de saúde estava indo para o encontro, fui instruindo, né? Como fazer a ata de reunião, né? Porque eu sempre quis que uma agente comunitária fizesse. Eu falei para eles assim, olha, eu gostaria muito que eu gosto muito quando vocês escrevem, porque eu gosto de enxergar pelos olhos de vocês, né? Aquilo que acontece no grupo. Mas elas também participavam. Então, por exemplo, quando a gente estava falando de fluxo de atendimento, de atividades que eram desenvolvidas dentro da comunidade, né, de monitoramento, de perfis epidemiológicos, assim, a gente comunitária que falava, ela que entrava na discussão, na roda de conversa, e nós apenas escutávamos, né, e ali esse diálogo acontecia com ela, com os auxiliares de enfermagem, né? Gosto de provocar o grupo ao ponto que eles se percam, né? Ao ponto que eles esqueçam do crachá, do uniforme, eles esqueçam quem ele é, né? Alguns outros profissionais me confundiram, perguntavam se eu trabalhava no NASF, né? Perguntavam o que você faz lá no NASF, né? E eu gostava muito dessa confusão, sempre gostei. Isso é benéfico porque nos faz parte de um projeto, né? Esses formatos, eles também foram ganhando corpo porque ao longo do Conversa de Boteco, nós passamos por vários desafios, né? Os desafios da agenda, de como você articular a agenda para colocar o máximo de profissionais possíveis, né? Porque esse grupo ele era realizado em um determinado horário, então eu precisava articular a agenda com outros profissionais para que isso pudesse acontecer. Mas eu precisava também de mais conhecimento. E assim, alguns meses depois eu falei, não, eu vou fazer a pós em saúde pública, né? E nessa pós em saúde pública eu levei esse projeto que já acontecia aí há um ano,
encontrei uma orientadora, Renata Ferraz, e aí eu falei do projeto para ela, e ela falou que legal, cara. E aí eu tava conversando com ela, eu falei, pô, Renata, você acha que dá pra gente escrever alguma coisa, né, falando sobre essa aproximação dos velhos? Ele falou, pô, Francisco, você é doido, meu, que aproximação o quê? Vamos falar de outras coisas que vocês estão fazendo aí, né, de promoção da saúde e tal, né, que é o que tá acontecendo aqui. Eu falei, ok, beleza. E por que eu tô falando disso? Porque eu fui buscar aí, participando de grupos focais, eu fui buscar na Faculdade de Saúde Pública, participando como relator, enfim, atuando, ajudando outros pesquisadores, né, a entender como eu podia pegar essa tecnologia e levar pro serviço. E aí, a partir daí, eu comecei a focar nas técnicas de grupo e nos instrumentos de coleta de dados. Porque quando você fala de algum trabalho que é qualitativo, a primeira coisa que as pessoas perguntam é o que mais faz sucesso, né? O que está ali na mídia é o que está focado de maneira curativa, né? Que é, por exemplo, você saber quantas pessoas exatamente estão ali, né? Mas a gente não mede essa efetividade, né? E aí isso me incomodava um pouco, porque essas discussões elas sempre permeavam isso. Peraí, mas vamos parar. Quantas pessoas isso impacta? Confesso que na época eu não saberia responder essa pergunta, mas com o passar do tempo e a experiência que eu fui construindo, isso parou de me incomodar, porque eu entendi como se dava esse impacto, né, quando a gente estava falando de pesquisa qualitativa. E aí eu trouxe essas tecnologias, e aí comecei a fazer uso delas dentro do grupo. Então a gente chegava no grupo, e aí quando as pessoas falavam assim, começava, não sei o que fazer e tal, não sei o que. Aí eles começaram a falar, mas vamos falar sobre saúde então tá bom. Então eu pegava a técnica dos mapas falantes, né? Eu levava canetinha, cartolina, levava um monte de coisa lá, e aí eu tinha treinado, né, a minha equipe, então a equipe estava toda treinada, entendia o que era um grupo focal, entendia o que era fazer uma relatoria, entendia, né, o que era fazer uma outra anotação, né, e colocar as reações das pessoas. Então nós já tínhamos 2 atas, ao contrário de uma. Nós tínhamos uma para poder descrever o que estava acontecendo e uma outra para descrever as reações das pessoas, como elas reagiram àquilo e como nós poderíamos extrair alguma coisa daquela reação, né, para poder dialogar sobre isso depois. Então esses mapas falantes, né, que são os desenhos, então nós separava em grupos esses homens dentro do boteco, e grupo de 4, 5, né, porque teve grupo que já chegou a 30 pessoas, né, e aí 30 homens, e de várias partes da comunidade, e aí eles dialogavam, por exemplo, falavam assim, o que é saúde para vocês? Desenha aí o que te faz bem e o que te prejudica. E aí eles começavam a desenhar. Depois eles todos participavam e cada um deles, eles iam na frente lá, né, no bar, e aí eles apresentavam e começavam a falar, olha, aí e elencavam, né? A partir dessas questões que eles elencavam, considerando a escolaridade, né? Eu perguntava se isso também seria possível a gente fazer, porque alguns deles não sabiam ler, mas eles se empolgavam, falavam assim, não, a gente fala e fulano de tal escreve. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, então vamos fazer mais um, vai. Vamos ver o que daqui mais saiu, né, desse desenho. E aí, a partir do que mais saía no desenho, nós formulávamos outras perguntas. Então, por exemplo, o córrego. Por que o córrego faz mal à sua saúde? Por que as drogas fazem mal à sua saúde? Por que o lixo faz mal à sua saúde? E aí eles desenhavam assim, eu tenho vários desses mapas guardados. E aí eu fazia a outra técnica, que é o painel integrado. E aí esse painel integrado, nós fazíamos ali uma pergunta para cada grupo. E essas perguntas, elas eram colocadas ali para que eles pudessem discutir e estabelecido um tempo, né? Método. Olha, tem 5 minutos para poder responder e depois a gente troca. E vocês podem argumentar em cima da resposta do outro. A partir daí, quando terminava de rodar, nós fazíamos um varal, né, no bar, no boteco que dava, né, a gente pendurava esses painéis integrados, discutíamos ali tudo que foi escrito e colocava numa roda de conversa, né, ali os círculos de cultura, né, que Paulo Freire fala, que vão acontecendo, né, aos poucos, e aí eles vão saindo dessa consciência ingênua para uma consciência crítica e construindo um conceito do tema que foi proposto. Então eles mergulhavam nesse tema e traziam questões relacionadas a ele. E aí eles passavam a cuidar um do outro, né? Tem um dos encontros, né? Eu lembro de cada um deles, assim, né? Então,
do que foi falado, né, do que eles disseram tal, e de como eles evoluíram, né. Um desses exemplos foi que em uma dessas discussões eles perguntaram lá o que era diabetes, né, e aí um deles pegou e falou assim, tinha chegado, né, e falou assim, pô, mas isso aí pega, né, cara? Aí ele falou assim, pô, mas você é burro demais, hein, cara, pega nada. Ele falou, isso não pega não. Ele falou assim, pô, mas burro é você, cara, então me explica esse negócio aí. E a gente sempre deixava, né, a ideia era nós não realizarmos uma intervenção técnica de cara, né, não só se fosse estritamente necessário, mas isso tinha que ser explicado. E a ideia também de você explicar aquilo que você fala, porque é bem bacana, né? Até o professor Mário Sérgio Cortella fala isso, eu acho bem bacana, que ele utiliza os termos técnicos, mas ele explica, né? Então, acho que tudo bem você utilizar, desde que você explique, né? Em seguida, você não pode usar o conhecimento para dominar a pessoa, não é verdade? Então, você tem que, o conhecimento ele serve para encantar as pessoas, né? E esse encantamento ele perpassa por essa divisão. E aí esse rapaz falou da diabetes, e ele falou assim, cara, é o seguinte, deixa eu te explicar. Eu comecei a fazer muito xixi, né, não nesses termos, né, mas ele falou, comecei a fazer muito xixi à noite, né, comecei a sentir, entendeu? Comecei a sentir muita fome, comecei a me sentir muita sede, cara, assim, eu dava um suador que ficava colado, e eu senti uma tontura daquelas. E aí, bicho, tive que ir, né? Fui lá, cheguei no médico lá, cara, cheguei lá e falei o que eu tinha, e aí ele me passou uns exames pra medir o açúcar que tinha no meu sangue, né? Eles medem o açúcar, cara, e aí mediram, e aí quando mediram falaram pra mim assim, olha, ele falou, você tá com diabetes, ele falou, e agora? Ele falou, por que eu tô com isso? Ele falou, porque tem um negócio aí no meu corpo lá que não tira mais o açúcar do sangue, né? Ele falou, e aí eu tive que tomar remédio. Ele falou, cara, comecei a tomar remédio. E ele começou a contar como ele começou a melhorar, como ele fez, mas ele falou outras coisas, né? Ele começou a falar assim, olha, meu pai era diabético, minha mãe era diabética, velho, eu nunca fiz atividade física, nunca gostei, sempre fui gordinho, eu como de tudo, cara, tô nem aí, eu gosto de um churrasquinho, gosto de um toicinho, e aí começou a falar dos hábitos de vida, ele começou a falar dos fatores modificáveis, dos fatores não modificáveis, ele falou dos sinais e sintomas da doença, e no final ele virou pra gente e falou assim, e aí, doutor, é isso aí? Eu acho engraçado, né? Porque... eu achei engraçado porque, na verdade, eu falei, cara, o doutor é você aqui, né? Entendeu? Você não tá entendendo a situação. Você falou de tudo, né? Liúria, polidipsia, né? Polifagia, de todas as coisas que a gente precisava falar, ele falou de uma maneira muito natural, né? E ainda durante esse encontro entrou um desavisado que nunca tinha participado e falou, mano, é o seguinte, tira minha pressão aqui. Aí esse mesmo rapaz falou assim, mas, pô, cara... Ele falou assim, você quer ver a pressão? Vai lá no posto, eu te levo lá. Nós estamos aqui para fazer reflexões. E aí eu fiquei muito feliz, assim, porque foi algo do processo de aprendizado muito profundo, né? E uma devolutiva para você, né? Sim, uma devolutiva, né? De como isso estava impactando na vida deles, né? Como a palavra como parte do cuidado. Como diz Nina Wallenstein, né? Eu gosto muito dessa questão das vozes verdadeiras, né? E que de Paulo Freire fala dessa questão de aprender a dizer a sua palavra. Então, vários deles falam, pô, eu ainda não gosto de ir, mas eu sei o momento certo de procurar. Quem sabe nós estávamos também, ali quando eu falo dessa questão e eu não estou falando de maneira pejorativa, né, de medir, por exemplo, em números as pessoas que se aproximam, quem sabe nós estamos olhando para o lado errado. Essa foi a minha insistência, de nós verificarmos, por exemplo, não quantas pessoas estão vindo, mas, cara, com quantas pessoas você fala quando você sai daqui? Me conta aí. E aí ele falava, eu falo pro vendedor, eu falo pra aqueles malucos que me ligam, tá ligado? Que vem na minha casa falar de projeto social. Eu falo, aí mano, fala com o Francisco lá, com o Chico, pô, vai lá no posto de saúde que você vai ver o que é projeto de saúde pro homem, velho. Eu falei, é sério que você fala isso? Ele falou, sério. E eu falo mesmo, eu falo com meu irmão, eu falo com os caras que ficam aqui, ó, do lado de fora também. Quando a gente sai daqui, você não pensa que a conversa termina, não. A gente fica trocando ideia ali, ó. E eu falo com minha família também. Bom, é muito bom te escutar, né? Acho que assim como no grupo Conversa de Boteco, a gente tinha aqui um roteiro pronto de várias perguntas para te perguntar. E
aconteceu naturalmente, você praticamente já respondeu todas, então a gente vai continuar como uma conversa mesmo. Que bom que aqui a gente pôde experimentar um pouquinho do que é o Conversa de Boteco. E realmente não dá vontade de te interromper, porque é muito bom te escutar. Mas a gente vai puxar alguns ganchos da sua fala pra gente comentar, já que você já respondeu tudo que a gente tinha para perguntar e a gente já saiu da palestra que a gente tinha preparado, assim como você saía lá no grupo. Acho que a Andréa quer perguntar alguma coisa. Não, mas assim, Francisco, você tá brilhando e acho que o nosso silêncio diz do encantamento, de como que você vai trazendo essa sua experiência, entendeu? Desse envolvimento, assim, de uma pessoa, de um ser humano, que dentro da sua prática profissional conseguiu construir um fazer criativo, né, de acordo com a necessidade da população. Eu fiquei pensando em muitas coisas, eu fiquei pensando em masculinidades tóxicas, que é uma coisa que a gente tem discutido muito, né, mas eu também fiquei pensando no Francisco homem, que se tornou enfermeiro, que foi encontro a outros homens, num outro cenário cultural, e que se deparou também com um saber cultural muito potente e que respeitou esse saber, sabe? E aí, quando você foi falando do doutor, né, da reflexão que você foi fazendo, eu fiquei pensando também assim, o quanto que, às vezes, na relação que a gente estabelece com os nossos pacientes, usuários, o quanto que, às vezes, a gente se coloca num lugar de distanciamento ou até hierarquizado, mas muito mais como uma defesa nossa, né? No sentido para não me envolver. E você tá lá, você tá conversando com os caras, falando de diversos assuntos, e até assuntos que de alguma forma, mas que por muitas vezes sobrepõem a sua formação e você se dispôs a estar nesse lugar e ver de que forma que isso te toca e devolvia, né? Isso ficou muito forte para mim. E o quanto é uma proposta viva, né? Porque a gente começou perguntando como começou. E aqui a gente foi caminhando junto com você para como ele foi se desenvolvendo e como ele tá. Então fica claro o quanto é uma proposta viva que dialoga com o território, né? A partir daí, quando você fala, né, do passeio no território, né, o projeto de saúde no território, ele começa quando a gente identifica uma vulnerabilidade do território e identifica quais que são os atores que vão poder juntos, em grupo, pensar sobre como lidar com aquilo. Atores da comunidade, então tudo isso tá na sua fala, né? A horizontalidade de saberes, você sair desse lugar, né, do saber que te protege, que acho que a Andréa falou muito bem. Quando você não sabe mais qual que é a multidisciplinariedade, né? Quando você não sabe mais qual que é a sua formação. Os gargalos que você foi encontrando na sua formação e que você depois foi buscar, né? Porque a gente fala disso também, ninguém sai pronto para fazer clínica ampliada, ninguém sai pronto para fazer vínculo com o território, né? Ninguém sai pronto para fazer grupo terapêutico, né, Marina? Nós duas somos psicólogas e a gente sabe o quanto que até na nossa graduação de psicologia, a discussão de grupos ainda é muito desfalcada, assim, né? E o Francisco foi trazendo técnicas de manejo de grupo que, por exemplo, pra gente ainda é novidade, né? Você falou um pouco dessa questão do Francisco, né, de mim, enquanto homem, tudo, né, no território. Eu, de certa forma, esse projeto é um projeto que me encanta mesmo, né, que me conecta, na verdade, né, me conecta com necessidades que eu tinha no passado também, né, que de algo que também era uma necessidade pessoal minha, e eu acho que essas coisas também, elas vão repercutindo, reverberando, né, e vão se ampliando na medida em que você vai ganhando conhecimento, né, então as questões de violência, né, por exemplo, né, que eu já sofri imensamente, mas que tive a oportunidade de freá-las, né, de refletir sobre elas, e mais difícil ainda, de conversar, né, com esses agressores, né, que eu acho que é uma coisa muito difícil de se fazer, principalmente quando você já passou por esse processo. Mas, por outro lado, é um movimento também para que a gente possa falar francamente, cara, como que é essa questão do contato com as drogas e tal, porque esse julgamento também, né, a gente precisa se despir dessas questões. Então, eu tive uma construção pessoal também, de uma construção de vida, né, para poder chegar, e eu acho que isso também tem uma influência daquilo que
que eu sou enquanto pessoa e de tudo aquilo que eu já passei, né? Então, acho que isso construiu essa figura mista de hoje, né? Do profissional, com o enfermeiro, né? Então, os pacientes, eles eventualmente me chamam, né? Mas a grande... eles chamam todo mundo de doutor, né? Mas eles chegam pra mim e falam, eu quero falar com o Chico, eu quero falar com o Fran, chama o Fran aí pra mim, eu quero falar com ele lá, né? Ou então simplesmente entra, bate na porta, Chico, mano, posso falar com você aí? Eu falo, cara, agora não dá pra gente conversar, vamos conversar mais tarde, né? Então acho que essa proximidade, né, é importante e assim... eu vi tudo que aconteceu durante esses anos, as conquistas dessas pessoas, né? Muitas delas, conseguiram reduzir muito o vício, parar, voltar para a família, começar a trabalhar, né? Foram muitos ganhos, mas também foram muitas perdas, né? E a gente precisa respeitar essa decisão. Até que ponto é decisão minha, né? Sou eu responsável por salvar a vida dessa pessoa, né? Acho que e assim, a perda de várias pessoas, né, de várias figuras, assim, né, eu lembro que a última vez que isso aconteceu, assim, foi bem, nossa, eu não esqueço, nós fazíamos o grupo, nesse bar, assim, tinham muitos dependentes químicos, mas muito, eram 15 homens, eram 15 dependentes químicos, e aí nós começamos a trabalhar essas questões de o que te faz feliz, né, o que mais te faz feliz, só isso. A gente só queria falar sobre isso. O que mais te faz feliz? Eles começaram a trazer alguns, tipo, em franco uso, assim, né? O cara saindo do encontro para poder cheirar na rua e volta de novo para poder conversar, sabe? E a equipe sem nenhum julgamento, né? E nós começamos a falar sobre isso, e aí foi quando um deles começou a refletir sobre esses prejuízos, né, que haviam, porque quando ele começou a fazer essa reflexão, ele viu que o que fazia feliz para ele era a família, era o trabalho, era o dinheiro. Como é que ele ia ter isso, né, ali com a droga tão presente na vida dele? E ele conseguiu, né, aumentar o consumo de água, conseguiu a diminuir e voltou pro trabalho. E o meu parceirão, que era o Zé Alves, um outro dono de bar, né, aí eles passaram a ir na UBS para pedir pro encontro acontecer nos botecos. Seu Antônio fez isso, né, ele, ô Chico, eu fiquei sabendo aí tem um encontro que vocês fazem aí, sabe aquele que você faz lá no boteco? Eu falei, mas por que você nunca foi no meu, cara? Seu Antônio, é o seguinte, eu falei assim, não só vou lá no do senhor. Aí eu fui e mandei fazer uma camiseta com o grupo Conversa do Boteco, o Boteco do Seu Antônio, e dei a camiseta de presente pra ele, né? E aí ele ficou feliz da vida, ele andava com essa camiseta pra tudo quanto é lado, divulgava o grupo, sabe? Falava dos encontros, né? Enfim, voltando aqui, o Zé Alves, né, que era um grande parceiro aqui, ele gostava dessa questão, né, de ajudar as pessoas. Então ele identificava esses usuários dentro do bar dele. E aí, em um dos encontros, até um participante falou pra ele assim, Zé Alves, como que tu se sente, você, vendendo assim, pra ganhar dinheiro, sem pensar nas consequências? Como é que você se sente vendendo droga pra gente, sem pensar nas consequências de saúde, a gente sendo tudo amigo? Que provocação, né? É, uma provocação assim, e aí ele se sentiu também, e isso facilitou com que nós realizássemos mais intervenções junto a esses homens. Eu senti necessidade de ficar nesse bar durante muito tempo. Nós fizemos aí alguns workshops, né, com outras pessoas de outros lugares que vieram, né, enfim, nós fizemos vários tipos de conversas com profissionais de outros lugares. E um dia eu tava passando em frente ao boteco, né, aí eu tava indo trabalhar de manhã. Aí eu olhei lá e falei, pô, meu, caramba, né, tá fechado por luta. Aí eu chamei uma menina lá e falei assim, Mi, vai lá ver o que o Zé Alves tá precisando lá, que daqui a pouco eu desço lá, vê o que aconteceu lá. Que eu vi que tem uma placa lá, fechado por luto e tal. Aí ela voltou e falou assim, ela falou, pô, Fran, foi ele que morreu, né, cara? E aí eu falei assim, nossa, e aí eu me senti, eu falei assim, pô, caramba, que coisa. Acho que ninguém tá preparado pra isso, né, mas o que aconteceu? E aí ele falou pra mim assim, ele tava ficando muito entristecido e aí ele tomou algumas medicações e bebeu e caiu da escada, se machucou, né, e aí ele faleceu.
no momento até pensei, né, como de repente eu poderia intervir nisso, mas olha aí de novo, o enfermeirão falando mais alto, né, querendo interferir nos processos naturais da vida e na capacidade de decisão das pessoas, né. Era isso, né, foi uma escolha, né, mas enfim, é só para falar o quanto, né, esse pessoal nos toca, mas que a gente precisa olhar para isso, né? Aprender a lidar, olhar. Peço até licença, assim, porque você contou uma história assim tão íntima de um cotidiano e a gente viu, assim, a lágrima caindo e a minha lágrima também escorreu aqui, né? Porque a gente tem que sentir, né? A gente tá falando a todo momento, a gente tem que sentir, a gente tem que respeitar esses sentimentos, assim, né? Enfim, são vidas, né? A gente não tá falando de objetos. São vidas que estão passando pela nossa frente, assim, que estão marcando a gente de alguma forma, né? Sim. E vidas complexas, né? Vidas com adoecimento físico, de saúde mental, né? E que nem sempre a gente consegue captar tudo isso em um encontro, né? Porque o primeiro pensamento que vem é o pensamento de por que eu não preveni? Por que eu não intervi, né? E é muito complexo, né? E você está trazendo também, para eu aproveitar e puxar um outro gancho, o quanto é difícil para o homem, que aí acho que foi essa vulnerabilidade que você identificou e que fez com que o grupo surgisse, né? Então foi essa vulnerabilidade no território que você identificou, o quanto é difícil para o homem se colocar numa posição de cuidado. No caso aqui eu estou falando de ser cuidado. E por que você acha que é tão difícil para os homens procurarem cuidado em saúde? Porque aí, esse exemplo que você trouxe, acho que para além dessa parte da emoção, que realmente é a parte mais forte do caso, ela traz uma gravidade de um adoecimento que não transparece, né? Que não aparece e que não busca. E todo o grupo foi pensado porque você identificou essa vulnerabilidade. E por que você acha que é tão difícil para os homens procurarem esse cuidado? Assim, é engraçado que é fácil de identificar quando você pega os dados que você vai estudar, né? Nós morremos muito mais do que as mulheres, porque nós nos expomos muito mais a riscos, né? Então, nós morremos muito mais por causas externas. Eu até vou falar um exemplo aqui, tipo, de como a gente começa a conversar com eles. Olha, de como é que você começou, por exemplo, a beber, né? Que é um dos vícios maiores que nós temos lá, um dos problemas maiores de saúde são essas questões, né? Existem outras, claro, que nós discutimos, doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, entre outras, mas, por exemplo, aqui, como é que você começou a beber? Eu comecei a beber com meu pai, porque pra ser homem, ou seja, com 9 anos, ser homem, eu precisava beber. Com 14, eu tinha que ir no prostíbulo, também para mostrar que eu sou homem e me expor para provar quem eu sou. Só que aí nós temos a outra questão, por exemplo, na unidade de saúde lá. Você pega uma criancinha e você pega um menino, e aí você vê o menino de cueca, né? Já uma cueca igual do adulto, com uma camisa. A mamãe já vai falando, olha, não, é o homem da casa, é o homem da mamãe. Não chora não que você é homem, entendeu? Não dá um pio. E aí o pai já fala, não, esse daí é macho mesmo, não vai fazer nada. E o moleque chora, porra, mas mano, se liga, mano, você não é homem não, moleque, não sei o quê. Às vezes apanha, às vezes toma um tapa. E aí, o quanto nós, enquanto sociedade, somos machistas e produzimos essa desigualdade e colocamos o homem nesse papel, não de coitadinho, não tô falando disso, mas de vulnerável enquanto criança, e produzimos essa desigualdade, né, e essa promoção da violência entre homens e meninos, porque aí esse menino que sofreu esse tipo de violência e foi obrigado a se colocar nesse papel de não conseguir já de fato lidar com esse sentimento, quando ele fica mais velho, isso vai ficar mais difícil ainda. E aí ele vai reproduzir. Ele só está reproduzindo aquilo que aconteceu com ele no passado, né? Então, enquanto sociedade, reproduzimos isso, e aí esse menino ele some, né, que foi até um dos objetivos, né, da formação do Dr. Jeremy lá, quando ele falou do Dia Internacional do Homem, um dos objetivos era esse, reduzir a violência entre homens e meninos, cuidar da saúde psicológica, questões de violência dos homens. É isso, né? Aí nós acabamos nos expondo mais, porque aí eu tô com 15 anos, eu não sei lidar com o meu sentimento, eu não sei conversar com a pessoa que eu gosto. Então, para eu conversar com essa pessoa que eu gosto, eu preciso ficar desinibido.
E para eu ficar desinibido, eu preciso de alguma coisa. O que vai me deixar desinibido? Pô, na festa, com esses determinantes comerciais e com a indústria fazendo pressão, é o álcool. Então eu começo o consumo do álcool ali, né, entre outras drogas, para ficar legal, para conseguir conversar e dialogar. Aí eu falo, ele faz isso, aí ele começa a dirigir, aí ele começa a associar o álcool ao volante, a essa condição de não saber lidar com o próprio sentimento, porque a violência é sempre do outro, nunca é nossa, né? Nunca sou eu que sou violento, né? Então é sempre o outro que é violento. Então ele acaba virando uma bomba relógio ambulante. Em algum momento isso aí explode várias vezes, acontecendo um acidente, sobrecarregando o nosso sistema de saúde, e aí essa pessoa volta pra gente, quando ela volta pra gente, ela tem ali perto dos 50 anos, né? Como eu tenho vários casos de participantes lá, uns participantes do Conversa de Boteco lá, né? Vários deles, mas um em específico, né? Aqui, meu xará, primeiro contato que ele teve com a equipe de saúde foi lá no boteco. Aí, quando o cara foi ver, quando ele começou a correr atrás de tudo aquilo que ele começou a refletir acerca disso, ele descobriu que ele era diabético, né? Começou a fazer uso de insulina, enfim. Mas depois ele também mudou o estilo de vida e tal, né? E aí perdeu aí 30 quilos, né? E começou a levar outras pessoas também. Mas o fato esse, é um ciclo, né? E eu acho que a gente precisa olhar para esse ciclo, né? Nós, homens, precisamos conversar sobre essas questões de violência. Precisamos assumir esse lugar, sabe? Assumir esse lugar. Porque a gente ainda tem vários diálogos, né? Mas nós ainda não nos aprofundamos nele, né? E quando eu falo aqui, sabe? Eu tenho projeto de nós vamos realizar encontros também de homens, quando eu falei pra você, tipo, dessa questão da vida pessoal e profissional, pô, né? Encontros na igreja, sabe? Aonde os homens se concentram lá, nós vamos falar de questões que nos afetam lá, né? No meu dia a dia, sabe? Então eu preciso falar sobre essas questões, né? Porque a gente não olha e a gente ainda, por essa omissão, né? Seja da família, sei lá, seja dessa construção social, por essa omissão, nós ainda permitimos que outras pessoas tomem decisões por nós. E aí vem, por exemplo, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem sendo construída ali, né? Tendo participação, claro, de homens, mas também sendo discutida por grandes associações de cardiologia, enfim, entre outras, né, que tem influência financeira que, claro, trazem uma contribuição importante. Mas aonde está o nosso papel, o nosso lugar de fala aí, né? Aonde que está? Nós precisamos nos apropriar dessas questões, porque as mulheres, elas estão anos-luz aí na nossa frente nessa discussão, porque elas foram cuidadoras, né? Assim, tipo, elas são cuidadoras. É um dos exercícios que eu faço, né, com os homens, independente da constituição da família, mas quando tem um homem na constituição da família que ele vem, que eu insisto para ele vir no pré-natal, eu avalio coisas que são pertinentes do homem. Eu avalio a síndrome de Covad, por exemplo. Porra, velho, é natural você sentir enjoo, você sentir que você está envolvido no pré-natal, você está exercitando a sua paternagem, entendeu? Seu nascer psicológico tá ali, velho, seu filhinho tá nascendo na tua cabeça, porque ele não pode ter semente na tua barriga. Então é ali que ele tá nascendo, cara, e nós vamos cuidar de você. E aqui no final dessa gestação, meu amigo, como que você pode participar entendendo esse processo? Porque a gente não entende, a gente tem medo, e quando a gente tem medo, ou a gente enfrenta ou a gente foge, mas na grande maioria das vezes a gente foge. Por quê? Porque você não tem o conhecimento, você fica, você é covarda mesmo, entendeu? É isso, eu vou ficar ali, eu não, cara, vem aquela mulher gritar sem saber o que fazer, tá maluco? Então eu trago ali para o encontro, para que eles possam, por exemplo, aprender os métodos não farmacológicos do alívio da dor, treiná-los para poder fazer massagem, descompressão, treinar respiração, junto com a esposa, com a sua parceira, participar do processo de parto, até esse nascer físico, né, acontecer. Eu gosto muito, né, que o Bowlby fala dessa parada, e eu gosto muito, né, tipo, é isso, até esse, né, nascer físico, aí ocorrer, né, e o social, e ele entender que ele é parte integrante da família, que ele não é um adendo,
né? Então, de onde surge isso, né? Vem de vários lugares, né? Isso eu fui aqui, já caí pro pré-natal, né? Mas a gente até faz um link, voltando pro Conversa de Boteca, a gente faz um link dos pós-encontros, né? Esses homens que participam desse projeto, eles têm carta branca para passar no outro dia em consulta. Então, eles vêm em consulta. Eles vêm em consulta com quem? Com quem eles se sentem melhor. É com o Francisco, eles vêm em consulta de enfermagem. É com a Marina, eles vêm em consulta comigo e com a Marina. Cansamos de atender. E assim, vem, e aí nós avaliamos esse homem, e por muitas vezes nós precisamos de muitos profissionais para essa pessoa. A gente precisa do nutricionista, a gente precisa do médico, a gente precisa encaminhar esse cara para vacina. E de nós exercermos esse papel de educador. Quando a gente fala dessa questão, por exemplo, mas aí o cara não vai. O cara não vai no serviço, né, meu? Não vai porque não quer, mas nós, profissionais, estamos preparados para atender. Nossa política de humanização funciona, e quando eu digo política de humanização, eu falo de nosso espaço físico estar preparado, nossa segurança sabe o que fazer com essa pessoa, sabe para onde direcionar, a recepcionista sabe, a equipe de limpeza, já conversaram com a equipe de limpeza sobre isso? Se alguém te perguntar o que fazer, para onde você direcionar essa pessoa, acolhimento. É isso, sabe? Por exemplo, em um dos encontros a gente conversando sobre a questão, eles não sabiam marcar consulta. Eu já fiz um tour pela unidade com o grupo para poder explicar o que era cada coisa, onde era a recepção, onde era a farmácia, onde era, sabe? Coisas assim, de fazer um tour com eles pela unidade de saúde e tal, para explicar. Então, por exemplo, em um dos encontros nós estávamos conversando e um deles estava falando assim, como eu fazia para passar em consulta, como é que eu faço, né? Como é que eu faço, né, para entrar, né, tipo, naquele mundo, né? E aí eu fiquei pensando, naquele mundo que foi desenhado para mulher, para criança, né? Como é que eu faço para entrar naquele mundo que eu quero chegar e quero ser atendido rápido, porque é o meu jeito. Eu não quero esperar. Eu quero chegar, quero sair. Isso aqui não é para mim. E aí eu tava conversando nós estávamos conversando e aí chega lá a dona Margarida no meio, né? E falou assim, eu tenho uma pergunta. Aí eu falei, tá bom. Ela com a criança no colo, né? A neta dela. Falou assim, eu quero saber, primeiro, por que vocês pararam de atender mês a mês as consultas de criança? Segundo, quero saber por que vocês não fazem mais aquele grupo que eu gostava demais, sabe? Que tinha um monte de gente lá. Tinha o pessoal lá, aquele povo que fica lá, do psicólogo, do nutricionista, tinha aquele monte de povo lá junto, e que a gente conversava, e que atendia um monte de gente, a gente tirava dúvida. Quero saber isso, né? Por que vocês pararam? E aí, a dúvida dela era uma dúvida técnica, né? Era uma dúvida que estava relacionada, por exemplo, ao nosso manejo enquanto equipe, e de qual protocolo nós havíamos assumido naquele momento para dar conta daquela demanda, que era seguir as recomendações do Ministério da Saúde. Né? E eles ficaram olhando para ela e ficaram porque eles não sabiam nem onde era a recepção. Como é que nós vamos fazer uma discussão desse nível? Não tem, é muita disparidade, sabe? É uma diferença muito grande, né? E é isso que eu falo, que as mulheres estão anos-luz dos homens, por conta disso, porque ela é uma cuidadora, então ela sabe, porque ela vai lá, e ele não. E aí quando ele chega lá, por exemplo, né? Teve o bebê, e ele chega e traz o bebê, e aí fala assim, olha aí, então, cara... E aí, o bebê tá mamando? Tá mamando. Sim, mama. Aí, beleza. E tá tomando alguma outra coisa? Leite. Que marca ali? É, né? Não. Marca não. Sei não. Marca não. E quantos ml você coloca? Ml? Caramba. Cara, e qual que é a frequência? De quanto em quanto... Caramba, meu, de quanto em quanto tempo? Pera um pouquinho, quando ele vai pegar o celular, fala, não, calma. Né? Você vai ligar pra sua esposa? Não precisa. E aí, qual que é a reação do profissional? Cara, na próxima vez você traz a mãe. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que posicionar esse cara. Tem que falar, não, você tem direito de trazer seu filho aqui. Da próxima vez, cara, segue um roteirinho aqui, vou te ajudar. Você precisa ver isso. E aí você traz o bonitão aqui, traz a bonitona para atendimento, né? Mas o quanto nós estamos preparados para receber esse homem que foi negligenciado durante toda a vida, dentro de um sistema social que permeia essas questões de violência. E no momento em que ele tenta fazer esse movimento, eu, enquanto profissional, comodamente, peço para que venha novamente a mãe e interrompa esse processo, né, dessa construção. E isso é muito importante, né, porque
como diz o documentário, né? Tem um documentário bem bacana lá que eu gosto, que chama Todos Nós 5 milhões, e hoje já são quase 6 milhões, né? Do Alexandre Mortágua, que trata essas questões de quase 6 milhões de brasileiros que não tem o nome do pai no registro. E não são questões financeiras. Que dor que isso causa para essa pessoa, seja homem, seja mulher. Que rompimento de relação que isso traz. Bom, se deixar, eu fico te ouvindo aqui por horas. Não só porque, enfim, conheço seu trabalho e porque ele é vivo e incrível, mas porque você está trazendo tudo que a gente falou ao longo da disciplina inteira, né? Então não vou ficar aqui me repetindo, porque você já falou tudo. Mas eu queria que você caminhasse um pouco para considerações finais agora, né? Então, você trouxe aí a experiência, dividiu com a gente se sentiu parte disso, a gente se sentiu numa conversa de boteco. E, bom, falamos de várias questões de saúde, né? Falamos de acesso, falamos de saber, falamos de troca de conhecimento, falamos de prevalência, falamos de vulnerabilidade, sem necessariamente ter que usar, né, os termos técnicos, falando da experiência, falando do cotidiano, falando de como isso afeta a gente. Então, o que você queria deixar aí pra gente de mensagem final, considerações finais? Legal, eu acho que assim, uma das coisas, essa questão da competência cultural, né? Quando nós falamos de vulnerabilidade, né? De como nós identificamos essas vulnerabilidades no nosso território. E aí também de falar dessas questões quando se fala, né? E aí eu sei que existem alguns autores antigamente que falavam sobre isso, né? Dessas questões extramuro, mas eu particularmente não gosto dessa expressão, né? Porque eu sempre pergunto, o cara pálido, quem foi que colocou esse muro aí, velho? Eu acho que parte das considerações finais também fica por conta do Charlie Brown, né? Do Chorão, que ele fala, meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, velho. E é isso, você faz parte, né? Quando você tá em um serviço de saúde, eu entendo que o meu escritório é na praia, né? Eu não tenho limites, eu não tenho muro, né? Porque isso também vai me fazer construir muros imaginários para que eu possa não me colocar, e aí encontrar resistências, e aí trazer números, e aí criar propostas desproporcionais, e não perguntar simplesmente para as pessoas o que elas mais precisam. Então, acho que é isso, né? Acho que para mim, é mais importante construir com e não construir para. Por esse motivo, todas as coisas que eu procuro fazer, eu procuro construir com. Então, conversar com as pessoas, entender, valorizá-las, né? Valorizar, por exemplo, tipo o papel do agente comunitário de saúde, como promotor da saúde, né? Tanto que eu quis falar sobre isso, né, na minha dissertação de mestrado, sabe? Quis falar sobre os agentes comunitários de saúde, utilizei os ciclos de cultura de Paulo Freire para falar sobre os determinantes socioambientais, mas para poder trazer esses diamantes para a realidade, né? Dialogar, falar desses diamantes presentes, que são pedras preciosas que estão presentes na nossa comunidade e que cuidam de várias pessoas, né? De várias famílias que estão envolvidas em várias situações. Acho que eu termino essa fala, como a Marina falou, né? Com esse posicionamento aí, não só de profissional, mas com esse posicionamento de homem, e que eu também não vejo necessidade, acho que se fosse um outro ambiente nós falaríamos sobre isso, mas com uma conversa informal eu acho importante trazer essas questões de vulnerabilidade, de clínica ampliada, esses conceitos de uma maneira muito gostosa, né? Sem precisar falar diretamente sobre eles, mas sempre tendo a capacidade de interpretá-los, né? Resumindo a disciplina em uma frase, né? Talvez até mudar, né? O consultório é na praia, né? Colocar o nosso consultório na praia, né? Estamos sempre na área. Acho que resumiu a clínica ampliada. Eu fiquei com a sensação, assim, Marina, ouvindo, né, o Francisco falar, que a atuação dentro da atenção primária é quase o céu é o limite, assim, né?
porque ele foi trazendo questões de pontos de vista ou ampliação do olhar de uma riqueza ímpar, assim. Francisco, muito obrigada pela sua disponibilidade, assim, de poder compartilhar isso com a gente. E assim, o que você traz é importante, né? Acho que o céu é o limite, mas escutando o Francisco, se você se dispõe a isso, o céu é o limite, né? Se você tira o muro, se você vai passear, se você consegue olhar para além do... Que eu acho que é isso que a gente está trazendo aqui, né? Em que lugar eu me coloco, como eu me posiciono, como eu desperto saber que existe no território, desperto saber que existe no paciente, né? Aí o céu é o limite. Francisco, muito obrigada. Foi muito boa a nossa conversa. Agradeço, né, em nome... A Andréa já agradeceu. Agradeço em meu nome, em nome dos alunos, que imagino que com certeza viver essa experiência, porque você traz a vivência, a gente se sente parte, agregou muito, muito conhecimento. Obrigado, gente. Eu fico muito feliz pelo convite, né, desse nosso bate-papo aí. Valeu, Mar, valeu, Andréa, valeu toda a equipe, né, que trabalhou aqui pela organização, né, do podcast. Parabéns pela iniciativa. Eu fico muito feliz de ter passado esse tempo aqui com vocês. Muito obrigado mesmo, gente. E que bom que vocês se sentiram parte, né? Não, pode até mudar o nome do grupo agora.